Era uma quarta-feira à noite. Eu estava no sofá assistindo a um vídeo viral que uma amiga tinha me mandado com a mensagem: veja isso o quanto antes. Na tela, uma mulher que eu nunca tinha visto na vida dizia que as pessoas precisavam ouvir com os próprios ouvidos. E então começou aquela voz. 2 segundos. Foi o tempo que levei para reconhecer a voz do meu noivo. 2 meses antes do nosso casamento. Dizendo que a amava e que se ela pedisse, ele cancelava tudo. Fiquei em choque olhando pro vídeo. Essa mulher não imaginava, mas eu sabia a parte da história que faltava, e eu ia contar tudo ao mundo. Deixa eu voltar um pouco e contar como tudo começou. Meu nome é Hannah, tenho 29 anos, e trabalhava como gerente de marketing numa empresa de médio porte. Eu conheci o Ethan há cerca de 3 anos na festa de aniversário da Jess. Ela era amiga dele de longa data, e eu estava começando a construir uma amizade com ela nessa época. Foi numa sexta-feira, numa casa alugada com um quintal grande. Um daqueles eventos que parece casual, mas que você percebe que foi bem organizado. Não conhecia muita gente, fiquei na minha no começo. O Ethan veio falar comigo de um jeito tranquilo, sem forçar papo. A gente ficou conversando a noite toda, sobre trabalho, sobre planos, sobre besteira mesmo. Ele era engraçado, sem se esforçar pra isso, e escutava de um jeito que fazia você querer continuar falando. No final da noite, ele pediu meu número. Na semana seguinte, me chamou pra jantar. Dali pra um relacionamento foi questão de tempo. O Ethan trabalhava como representante comercial numa empresa de materiais de construção. Visitava clientes, fechava contratos, tinha uma carteira de clientes em diferentes regiões. Era bom no que fazia, ganhava bem, era organizado e responsável. Daquele tipo de homem que você apresenta pra família e todo mundo aprova na hora. E de fato, aprovaram. Meus pais gostaram dele desde o primeiro jantar. Minha mãe, especialmente, que tem um radar muito afiado pra esse tipo de coisa, o chamou de rapaz de caráter ainda na sobremesa. Os pais do Ethan também me receberam muito bem desde o começo. A mãe dele me incluía em tudo, mandava mensagem nas datas comemorativas, me tratava como se eu já fizesse parte da família. Eu gostava disso. Me sentia bem acolhida. A gente namorou por 2 anos. Eu tinha meu próprio apartamento, e Ethan passava todos os finais de semana comigo. Era raro ele não aparecer na sexta à noite. A gente se entendia bem dentro de casa. Não tinha aquela fricção que muitos casais têm quando começam a dividir espaço. Cozinhávamos juntos, saíamos, ficávamos em casa assistindo série, recebíamos amigos. Fluía natural, sem esforço. Era um relacionamento estável, sem grandes dramas, sem crises que não tivessem solução. Eu era feliz. De verdade, não do jeito que a gente às vezes convence a si mesmo que é. Era um amor tranquilo, do tipo que você pensa que vai durar. Uma coisa que existia desde o começo do nosso relacionamento eram as viagens de trabalho do Ethan. Uma vez por mês, sem falta. Ele avisava na quinta ou sexta que ia viajar a trabalho, que tinha reunião com cliente em outra cidade, e sumia pelo fim de semana inteiro. Voltava no domingo à noite ou na segunda de manhã cedo, mandava mensagem dizendo que tinha chegado bem, e na próxima vez que a gente se via estava tudo normal. Eu nunca questionei nenhuma dessas viagens. O trabalho dele envolvia clientes em outras regiões. Isso fazia sentido, fazia parte do emprego. No fim de semana em que ele viajava, eu aproveitava do meu jeito. Saía com amigas, resolvia coisas que ficavam pra trás na semana. Nunca me passou pela cabeça que havia algum motivo pra olhar mais de perto pra isso. Quando ele pediu minha mão em casamento, eu chorei de um jeito que não esperava chorar. Ele marcou um jantar no restaurante que era o nosso favorito, colocou uma música que a gente gostava muito, e apareceu com um anel que era exatamente o que eu teria escolhido pra mim se fosse eu comprando. Um solitário simples, elegante, sem exagero. Eu disse sim antes de ele terminar a pergunta. Nós dois choramos um pouco. Foi um desses momentos que você guarda e que parece impossível que depois venha a fazer parte de uma história como essa. O planejamento do casamento durou 10 meses inteiros, e eu entrei de cabeça nisso com tudo que tinha. Visitei salões, provei menus de buffet com tanta seriedade que virei entendida em entrada de casamento. Escolhi decoração, montei planilhas de convidados com colunas de confirmação, fiz prova de vestido 4 vezes até encontrar o certo. Era o casamento que eu imaginava faz tempo, e estava se tornando real item por item. Tinha algo muito satisfatório naquele processo de ver tudo tomar forma. Nesse período de planejamento, fui ficando muito mais próxima do círculo de amigos do Ethan. E especialmente da Jess, que era a amiga original dele desde o colégio, mas que com o tempo foi virando mais minha amiga do que dele. A gente tinha aqueles papos longos que você só tem com certas pessoas, do tipo que começa com um assunto e termina em outro completamente diferente 2 horas depois. Ela era direta, divertida, e eu confiava nela de um jeito muito natural, sem precisar nem pensar muito a respeito. 2 meses antes do casamento, era uma quarta-feira à noite. Eu tinha jantado, estava lavando a louça com um podcast passando na Alexa da cozinha, mentalmente revisando a lista de coisas que ainda precisava resolver. Confirmar o fotógrafo, checar o menu final, marcar a última prova do vestido. O celular vibrou no balcão. Era uma mensagem da Jess. Mas não era o tipo de mensagem que ela mandava normalmente. Era curta, direta, com um peso que eu senti antes mesmo de terminar de ler. Hannah, eu preciso que você veja isso antes de qualquer outra pessoa te mandar. Fica calma, tá? Eu tô aqui se precisar. Tinha um link logo abaixo. Eu sequei as mãos no pano de prato e desliguei a Alexa da cozinha. Abri o link ali mesmo, ainda de pé no balcão, e fui assistindo enquanto caminhava até o sofá da sala. Era um vídeo no Instagram. Perfil de uma tal de Micaela. Foto de perfil bem produzida. 2.000 seguidores. O tipo de perfil que você passa reto quando o algoritmo joga na sua frente. O título era: Meu ex que está pra se casar disse que me ama. Apertei play. Micaela apareceu na câmera com o cabelo arrumado, iluminação bem ajustada, uma expressão de quem estava carregando algo pesado demais pra guardar. Fez uma introdução longa. Disse que nunca imaginou gravar um vídeo assim, que estava em choque, que hesitou muito antes de decidir publicar. Disse que ia reproduzir um áudio, que as pessoas precisavam ouvir aquilo com os próprios ouvidos pra entender. E aí começou a voz do Ethan. Não demorou 2 segundos pra eu reconhecer. Eu conheço aquela voz há mais de 2 anos. Sei exatamente o ritmo dela, o jeito que ele puxa certas palavras quando está tentando convencer alguém de alguma coisa, a diferença entre a voz que ele usa no dia a dia e a voz que ele usa quando está sendo honesto de verdade. Era ele. Sem a menor possibilidade de dúvida. No áudio, o Ethan dizia que amava a Micaela,
que se ela pedisse, se ela simplesmente dissesse que queria, ele cancelava tudo. O casamento, os planos, absolutamente tudo. Que sempre a amou, desde o começo, que nunca tinha conseguido tirar ela da cabeça. Disse que os pais dele insistiam muito naquele casamento, que havia uma pressão grande da família inteira, uma expectativa que ele não sabia como desmontar, mas que o que sentia por ela nunca tinha sentido por mais ninguém. E então veio a parte que ficou gravada na minha memória de um jeito que provavelmente vai ficar por um longo tempo. Ele disse que eu, Hannah, não chegava aos pés dela. Eu estava sentada no sofá, no escuro, escutando aquilo. Continuei assistindo. Micaela comentava cada trecho do áudio com aquela expressão de indignação controlada. Mas ia além disso. Contou que o Ethan tinha sido o primeiro namorado dela anos atrás, que o relacionamento durou 2 anos e que tinha terminado porque ela precisou se mudar de cidade. Que tinha seguido em frente, que tinha ficado bem. E que do nada, depois de 4 anos sem nenhum contato, ele reapareceu assim, com aquela ligação, com aquelas palavras, pedindo uma chance. E que esse homem, esse mesmo que ligou, dizendo que ainda a amava, estava noivo. Que o casamento era dali a 2 meses. Que a noiva se chamava Hannah, e não sabia de nada. Ela então, olhando pra câmera, perguntou pros seguidores. O que vocês fariam no meu lugar? Eu conto pra noiva? Dou uma chance pra ele? Fico quieta? Cada pergunta era um convite, e a internet aceitou o convite de braços abertos. Nos comentários tinha de tudo. Gente xingando o Ethan, gente me xingando de corna sem nem me conhecer, gente dizendo que ela devia contar, gente dizendo que não era problema dela, gente dizendo pra ela ficar com ele porque homem que procura ex após 4 anos é porque ama de verdade, gente tomando partido com uma convicção impressionante pra quem não estava lá. As visualizações subiram rápido. Quanto mais o vídeo circulava, mais ela aparecia nos stories respondendo comentários, alimentando o debate, mantendo todo mundo engajado. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. As lágrimas desceram devagar, não soluçando, não gritando, sem nenhum drama. Só aquele choro quieto que acontece quando o corpo já entendeu o que a cabeça ainda está tentando organizar. Fiquei olhando pra nossa foto no papel de parede do meu celular por um tempo que não sei dizer quanto foi. Era uma foto do aniversário dele, do ano passado. Ele de braço dado comigo, os dois rindo de alguma coisa que eu nem lembro mais o que era. E eu ficava olhando pra cara dele naquela foto tentando entender como. Como aquele homem que me pediu em casamento, que dizia que me amava. Como ele conseguia fazer aquilo? Não era raiva ainda. Era uma confusão genuína. Aquela que vem antes de tudo. Quando você ainda está tentando encaixar uma versão de uma pessoa que você conhecia com uma verdade que não cabe nela. Depois liguei pra Jess. Ela atendeu no primeiro toque. Hannah, você viu? A voz dela saiu baixa, como se ela já estivesse esperando essa ligação. Vi. Eu disse. Eu não sabia se mandava pra você ou não. Mas achei que era pior você descobrir de outra forma, ou talvez nunca descobrisse. Você fez o certo em mandar. Respirei fundo. Jess, preciso te perguntar uma coisa e quero que você seja honesta comigo. Você sabia de alguma coisa sobre eles? Ela ficou em silêncio. Jess? Hannah, Ela parou. Recomeçou. Uma vez quando vocês estavam no comecinho do namoro, o Ethan me contou que tinha tido uma recaída com a Micaela. Disse que tinha sido um erro, que não ia acontecer de novo. Me pediu pra guardar segredo. Senti o estômago virar. E você ficou quieta. Eu disse. Eu não sabia o que fazer. Ele disse que tinha sido apenas um deslize. Eu achei que... Não sei o que eu achei, Hannah. Vocês nem estavam sérios ainda. Ele era meu amigo desde o colégio e eu tinha te conhecido há pouco tempo. A voz da Jess estava mais fina agora, como quem está segurando o choro. Você conhecia a Micaela? Eu perguntei. Conhecia. Ela era a ex do Ethan, do tempo antes de você. Jess fez uma pausa. O namoro deles foi uma bagunça do começo ao fim. Ela o traía, saía com outros, e ele ficava voltando mesmo assim. Todo mundo via que ela fazia mal pra ele, mas ele não conseguia se desapegar. Quando ela se mudou de cidade, Hannah, juro que foi um alívio geral. A gente estava cansado de ver o Ethan se destruindo por causa dela. E depois dele ter te contado sobre o deslize, ele falou mais alguma coisa sobre ela pra você? Ele nunca mais falou o nome dela. Sumiu do assunto completamente. Eu achei que ele tinha finalmente virado a página, que aquele deslize foi uma despedida. Nos meses seguintes, ele parecia tão comprometido com você, tão dentro do relacionamento de vocês. Eu me convenci de que tinha ficado no passado mesmo. Mas, pelo visto, não ficou. Me desculpa, Hannah, de verdade. Fiquei em silêncio processando tudo aquilo, cada peça se encaixando com a seguinte de um jeito que doía de clareza. Tá bom, Jess. Obrigada por me contar. Eu disse. Desliguei e chorei até dormir. Acordei com o sol já alto e a sensação imediata e pesada de que o dia anterior tinha sido completamente real. Olhei pro celular. Eram quase 11 da manhã. Tinha perdido o horário de trabalho. Liguei pro meu chefe e disse que estava me sentindo mal, que precisava do dia. Ele foi compreensivo. Disse pra eu descansar, que a gente se falava amanhã. Desliguei e fiquei deitada olhando pro teto por mais um tempo, com a cabeça já começando a organizar o que precisava ser feito. Com a cabeça mais fria, precisava confirmar uma coisa. Eu tinha o contato do Lucas salvo no celular. Ele era colega de trabalho do Ethan. A gente tinha se encontrado algumas vezes nas confraternizações da empresa ao longo dos 2 anos. A gente não era próximo, mas o número estava lá. Mandei uma mensagem casual, dizendo que queria fazer uma surpresa pro Ethan e perguntando se ele tinha alguma viagem de trabalho agendada para aquele mês ou pro próximo. A resposta veio em menos de 10 minutos. A empresa não solicita deslocamento de funcionários. Fazemos tudo online por chamada de vídeo quando precisamos. Lá estava. Fiquei olhando para a mensagem por uns 3 minutos, sem conseguir desviar o olhar. 3 anos. Por 3 anos inteiros ele arrumava a mala, dizia que tinha reunião com cliente em outra cidade, e eu acreditava. Sem questionar, sem pedir comprovante, sem nem achar estranho. Afinal, por que eu desconfiaria? Era o trabalho dele. Era o que ele fazia. Mas as reuniões não existiam. Nunca existiram. E ninguém liga pra alguém depois de 4 anos dizendo que ainda a ama, que largaria tudo por ela, que sempre a amou, sem ter alimentado isso no meio tempo. Aquela ligação não veio do nada. Ela veio de anos de encontros mensais numa cidade que eu nem sabia qual.
Tomei uma decisão. Liguei pro Ethan e disse que precisava que ele viesse até a minha casa naquela noite. Que era importante. Ele perguntou o que era. Eu disse que preferia falar pessoalmente. Ele chegou às 8, com aquela cara de quem ainda não tinha entendido que o chão tinha sumido embaixo dos pés. Eu coloquei o celular com o vídeo na frente dele sem dizer uma palavra e deixei ele assistir. Ele ficou olhando pra tela por alguns segundos com uma expressão que eu não conseguia decifrar ainda. Depois levantou o olhar pra mim. Que vídeo é esse? Por que você tá me mostrando isso? Continua assistindo. Eu disse. Ele voltou os olhos pro celular. Vi a mão dele apertar o joelho. Um músculo no maxilar travou. Ele estava assistindo, mas a postura tinha mudado. Deu pra perceber no segundo exato em que ele reconheceu a própria voz. Hannah, isso é... Continua assistindo. Eu o cortei. Quando o vídeo acabou, ele ficou quieto por um momento. Depois disse que era uma coincidência incrível. Eu fiquei quieta olhando pra ele. Vendo minha descrença, ele continuou falando rápido demais, do mesmo jeito que eu sabia que ele falava quando ficava nervoso. Disse que a voz podia ser de qualquer um, que ele não conhecia nenhuma Micaela, e que isso podia ser apenas uma história inventada pra conseguir fama. Disse isso olhando nos meus olhos, com uma tranquilidade que, olhando de trás, foi provavelmente a coisa mais descarada que já vi na vida. Mas as mãos estavam tremendo levemente. E os olhos vacilaram uma fração de segundo antes de ele recompor a expressão. Eu vi. Não disse nada ainda. Ethan. Eu falei devagar. Pensa bem antes de continuar. Ele hesitou. Vi claramente. Foi uma pausa pequena, de talvez 2 segundos, onde qualquer pessoa com um mínimo de bom senso teria parado, respirado e mudado de direção. Mas ele não parou. Hannah, juro que não sou eu. Pode ter muita gente com a mesma voz, com os mesmos nomes. Ou alguém pegou nosso nome pra criar uma história. Essas coisas acontecem na internet o tempo todo. Você não pode acreditar em qualquer coisa que... Eu sei que a sua empresa não faz viagens de trabalho, Ethan. Ele fechou a boca. O silêncio durou uns 10 segundos. Ele ficou olhando pro chão, depois pra mim, depois pro chão de novo. E então desabou. Hannah, me perdoa. Juro que me arrependo de tudo. Eu fiquei em silêncio. Deixei ele continuar. Foi um erro enorme, e eu sei disso. Eu estava com medo do casamento, com medo de tudo ficando tão sério tão rápido. E aí ela reapareceu na minha vida. Eu fui idiota, mas o que eu sinto por você é real. Sempre foi real. Ethan, você foi até ela todo mês por anos. Eu disse com calma. Isso não é fraqueza. Isso é uma decisão que você tomou toda semana, toda vez que arrumou a mala. Eu sei. A voz dele falhou. Eu sei, e não tem como justificar. Mas Hannah, você precisa entender como foi. A Micaela e eu terminamos por causa da minha família. Eles nunca gostaram dela, desde o começo. Pressionaram tanto, que chegou um ponto que eu cedi. Ela se mudou de cidade e a gente terminou. Não foi porque eu não sentia mais nada. Ethan. Eu tentei interromper. Deixa eu terminar. Ele disse. Quando eu comecei a namorar você, ela me mandou mensagem. E eu fui. Eu sei que foi errado. Eu sei. Mas era como se eu não tivesse conseguido fechar aquilo de verdade. Era um encontro por mês, Hannah. Eu não estava apaixonado por ela, mas eu precisava daquilo. Tem uma diferença. Daquilo... Eu repeti devagar, como se estivesse testando o peso da palavra. Não tô tentando me justificar, Hannah. Quero ser honesto com você e te explicar o que aconteceu de verdade. Aquela ligação que ela gravou, eu liguei porque entrei em pânico. O casamento estava chegando, tudo indo rápido demais, e eu não estava conseguindo respirar. Liguei pra ela sem pensar, só pra desabafar com alguém que me conhecia há anos. Eu não sabia que ela estava gravando. Jamais imaginei que ela fosse fazer aquilo. Você disse que eu não chego aos pés dela, Ethan. Ele fechou os olhos. Nem sei por que falei aquilo. Eu estava em pânico. Acho que apenas disse o que eu achava que ela queria escutar. E a culpa de tudo isso é dos seus pais? Eu disse sem ironia, só constatando. É isso? Não exatamente, mas... Sim, eles gostaram tanto de você, da sua família, do que representava você estar na minha vida. Eu senti que era o que era esperado de mim. Que casar com você era a decisão certa porque todo mundo aprovava. Olhei pra ele por um segundo antes de responder. Seus pais não gostavam da Micaela porque conheciam ela de perto. Sabiam o que ela fazia com você. Que te traía, que te usava, que fazia de você o que queria, e você voltava sempre assim mesmo. Fiz uma pausa. E ela continuou fazendo isso até hoje. Só que agora com você noivo. Ele ficou me olhando por um segundo. Quem te contou isso? Um passarinho verde. Eu disse. Ele ficou quieto. Vi a expressão dele mudar devagar. Não de raiva, mas de reconhecimento. Aquele olhar de quem acabou de encaixar uma peça e sabe exatamente de onde ela veio. Ele não perguntou mais nada. Como foi o relacionamento de vocês de verdade, Ethan? Me conta. Eu perguntei. Ele levantou o olhar, surpreso com a pergunta. Eu mesma não sabia bem explicar por que queria saber. Não era pra sofrer mais. Não era masoquismo. Era uma necessidade muito específica de entender como aquilo tinha começado. Como um homem que parecia tão estável, tão equilibrado, tão de bem com a vida, podia ter uma obsessão desse tamanho por alguém que claramente fazia mal a ele. Queria entender a origem daquilo, o ponto onde ele tinha perdido o controle da própria história. Talvez porque entender tornasse tudo menos aleatório. Menos a sensação de que eu fui simplesmente azarada. E então, talvez por exaustão, talvez porque não tinha mais nada a perder, começou a contar. O namoro conturbado desde o início, as traições dela que ele fingia não ver, as vezes que ela sumia e voltava, e ele aceitava porque achava que dessa vez seria diferente. A mudança de cidade que partiu o coração dele na época. Os encontros mensais que começaram logo depois que ele começou a namorar comigo, iniciativa dela, e que ele não teve forças de recusar. Contou tudo, inclusive os encontros, os hotéis, as mensagens que ele apagava antes de chegar em casa. E no meio de tudo isso, veio a parte que eu não esperava que ele fosse admitir. A Micaela sempre foi muito bonita. O tipo de beleza que para uma sala quando entra, que faz todo mundo virar a cabeça, que os amigos dele comentavam entre si desde sempre. E o Ethan nunca se achou muita coisa. Não era o cara mais bonito do grupo. Não era o mais confiante. Sempre teve uma relação difícil com a própria imagem.
Ter uma mulher assim o querendo, escolhendo ele entre todos, voltando pra ele mesmo depois de tudo, aquilo alimentou nele algo que ele não sabia nomear até hoje. Uma validação que virou dependência. Não era amor. Era ego. Era a necessidade de acreditar que ele era suficiente pro sonho de consumo de todo mundo ao redor. Não tô contando isso pra me fazer de vítima, ele disse no final. Tô contando porque você merece saber que ela me manipulou por anos. Que isso não era só fraqueza minha. Era um padrão que ela criou e eu não soube sair. Eu sabia, Hannah. No fundo, eu sabia que muitas vezes ela ficava comigo por interesse. Sabia que quando ela reaparecia tinha alguma conta que ela não conseguia pagar, alguma coisa que ela queria e sabia que eu daria. Emprestei dinheiro que nunca voltou, comprei bolsa de marca, joias, paguei viagem. E eu deixava porque era o preço de tê-la por perto. Era ridículo e eu sabia que era ridículo. Mas na hora eu preferia ser o idiota que pagava a ser o homem que ela não queria. Fiquei em silêncio por um momento, processando cada detalhe, guardando cada informação. Entendi, eu disse por fim. E foi bom você ter sido sincero comigo. Agradeço muito por isso. Mas o casamento está cancelado, Ethan. Ele fechou os olhos por um segundo. Hannah, por favor, me dá uma chance. Uma só. A voz dele estava diferente agora, sem argumentação, sem defesa. Era desespero mesmo. Eu corto qualquer contato com ela hoje. Bloqueio em tudo, sumo da vida dela pra sempre. Faço terapia, procuro tratamento, faço o que você quiser. Só não termina comigo. Olhei pra ele com calma. Eu não consigo ficar ao lado de um homem que fez isso, Ethan. Não é sobre perdoar ou não perdoar. É que eu olharia pra você todo dia e lembraria de tudo que você acabou de me contar. Não tem como construir nada em cima disso. Ele assentiu devagar, os olhos marejados. E sim, você precisa de tratamento, mas não por mim, por você, porque o que você me descreveu não é normal e você merece entender por que deixou isso acontecer por tanto tempo. Ele ficou em silêncio, não insistiu mais, só ficou olhando pra mim com aquela expressão de quem perdeu algo e já sabe que não tem como recuperar. Levantou devagar, pegou o casaco e foi até a porta. Eu te amo, ele disse. Tchau, Ethan. A porta fechou. Eu fiquei parada por alguns segundos no silêncio do apartamento. Depois me levantei. Fui até a estante da sala e peguei o segundo celular que eu tinha deixado apoiado discretamente entre 2 livros antes de ele chegar. A tela acesa mostrava o contador do gravador de voz. 53 minutos e 42 segundos de áudio. Eu tinha gravado tudo. Fui até o sofá, sentei, e aí veio. O choro que eu tinha segurado durante a conversa inteira desabou de uma vez. Era 3 anos de relacionamento saindo de vez. Chorei pelo tempo investido, pelas conversas, pelos fins de semana, pelos planos que eu tinha feito com uma convicção tão genuína. Chorei pelo casamento que não ia acontecer, pelo vestido que tinha ficado perfeito na última prova, pela festa que eu tinha montado peça por peça. Chorei por tudo que eu achei que tinha, e que nunca existiu de verdade. Mas no meio daquele choro, tinha também outra coisa. Um alívio tão intenso que me assustou. Porque eu poderia ter chegado até o altar. Poderia ter casado, construído uma vida, tido filhos, e descoberto aquilo com 5 anos de casamento, com muito mais coisa pra desfazer e muito mais dano pra consertar. E não foi assim. Doía agora, doía muito. Mas eu ainda estava a tempo. No dia seguinte, a mãe de Ethan me ligou pedindo pra conversar pessoalmente. A gente se encontrou num café perto da minha casa. Ela chegou arrumada, composta, com aquele tom de quem preparou o que ia dizer antes de sair de casa. Foi gentil, disse que sabia do vídeo, que estava envergonhada pelo filho, que o comportamento dele era indefensável. Eu achei que ia ser uma conversa de verdade. Mas então ela começou a virar. Falou no constrangimento de cancelar tudo com a festa quase paga. Falou na imagem da família, no que as pessoas iam falar, nos relacionamentos que passam por fases difíceis, e que sobrevivem quando há maturidade dos 2 lados. Disse que eu precisava pensar no grande quadro, não só no que eu estava sentindo naquele momento. E então ela mencionou a Micaela. Disse que a conhecia e que nunca gostou dela, que aquela moça tinha uma reputação muito ruim. Que saía com homens mais velhos, muitos deles casados ou comprometidos, que causava estrago onde passava. A mãe do Ethan me contava tudo isso com o tom de quem está me entregando uma informação importante. Como se a culpa recaindo mais pesado sobre a Micaela fosse motivo suficiente para eu perdoar o filho e casar mesmo assim. Como se eu devesse ficar grata por ela estar me explicando quem era a vilã da história. Eu escutei com atenção. Cada detalhe. Guardei tudo. Agradeci o café e fui embora. No carro, fiquei uns minutos antes de dar a partida, com o motor desligado. Não porque estava em dúvida sobre o Ethan. Aquilo estava mais do que decidido. Mas porque as informações sobre a Micaela tinham ficado na minha cabeça de um jeito que não era argumento para perdoar ninguém. Nos dias seguintes, comecei a ligar para os fornecedores do casamento um por um. Salão, buffet, fotógrafo, DJ, doceria. A resposta foi a mesma em todos. Contratos assinados, cláusulas de cancelamento sem reembolso. Eu tinha assinado tudo aquilo sem nem prestar muita atenção nessa parte porque nunca passou pela minha cabeça que eu fosse precisar acionar. O dinheiro estava perdido. Cancelar não ia trazer nada de volta. Só ia deixar aquela data aberta para eles venderem para outra pessoa. Foi aí que eu parei de pensar em cancelar e comecei a pensar diferente. Me lembrei da Emma. A gente tinha se conhecido na faculdade e ficado amigas desde então. Era daquelas amizades que resistem ao tempo e à distância, que ficam mesmo quando a vida leva cada um pro seu lado. Ela estava noiva há 3 anos de um cara ótimo, um desses casais que você olha de fora e pensa que foram feitos um pro outro. Mas o casamento dos sonhos dela nunca saía do papel. Ela vendia bolo no trabalho, guardava cada centavo, adiava, replanejava, adiava de novo. Toda vez que eu perguntava, ela dava aquele sorriso cansado de quem já repetiu a mesma resposta muitas vezes. Ano que vem a gente consegue, acho. Liguei pra ela. Emma, tenho uma proposta maluca pra te fazer. Expliquei tudo. O salão reservado e pago, o buffet confirmado com o menu fechado, a decoração contratada, as flores pedidas, a data marcada. Eu ia perder grande parte do dinheiro de qualquer jeito. Não fazia sentido deixar a festa desaparecer quando havia alguém que podia aproveitá-la de verdade, do jeito que ela merecia ser aproveitada.
Ofereci tudo pra ela pelo equivalente a 1/3 do total que eu tinha investido. Um valor que eu sabia que ela conseguia pagar. Ela ficou em silêncio por uns segundos, e depois começou a chorar. Hannah, você tem certeza disso? Tenho, e fico muito feliz que seja você. Em menos de uma semana, tudo estava transferido pro nome dela. Os contratos com o salão, com o buffet, com o fotógrafo, com todo mundo. Ela me ligou depois de ir visitar o espaço pela primeira vez com o noivo, com a voz completamente embargada, me mandando áudio longo descrevendo cada detalhe com emoção de sobra. Eu me sentia genuinamente bem. Aquele tipo de bem que você sente quando faz algo certo no meio de uma fase ruim, que te lembra que você ainda é capaz de sentir coisas boas mesmo quando está no fundo. Aquela festa ia acontecer. Só não era mais o meu casamento. Enquanto tudo isso acontecia, o perfil da Micaela não parava de crescer. Ela tinha 2.000 seguidores quando postou o primeiro vídeo. Mas não ficou apenas naquele. Veio um segundo vídeo respondendo perguntas dos seguidores. Um terceiro com detalhes que ela não tinha contado antes. Um quarto agradecendo o apoio. Os comentários eram sempre os mesmos. Heroína, corajosa, sororidade. Salvou uma mulher de um casamento horrível. E ela alimentava cada elogio com cuidado, respondia stories, fazia lives emocionadas agradecendo o carinho. Dizia que nunca imaginou que tanta gente fosse se importar com a história dela. O último vídeo foi o que me fez parar de assistir em silêncio. Ela postou contando que ficou sabendo que eu tinha cancelado o casamento e vendido a festa pra outra pessoa. Fez aquela cara de quem está aliviada por outra mulher, chamou o Ethan de cafajeste na frente de, agora 100.000 seguidores, disse que finalmente eu tinha me livrado dele, e que torcia pela minha felicidade. O público foi à loucura nos comentários. Ela estava no auge, cobertura de alto padrão aparecendo nos stories, vídeos patrocinados, parcerias com marcas, a vida que ela sempre quis sendo construída tijolo por tijolo em cima da minha história. Eu fiquei olhando pra tela por um tempo. Não estava brava porque ela estava ganhando fama. Não estava brava porque ela tinha patrocinadores ou porque tinha alugado uma cobertura cara. Cada um colhe o que planta. E se a internet queria fazer dela uma heroína, lá era problema da internet. O que me corroía por dentro era outra coisa. Ela estava contando a história pela metade. A metade que a fazia aparecer como uma vítima corajosa que expôs um homem horrível. E a outra metade. A parte em que ela sabia que ele era noivo, a parte em que ela o recebia todo mês na casa dela, a parte em que ela ficava com ele por interesse há anos. Essa parte não existia em nenhum dos vídeos dela. Ela tinha distorcido a verdade na frente de 100.000 pessoas e estava lucrando com isso. Então por que não contar o resto? Liguei pra Jess e a gente marcou de se encontrar no dia seguinte num café perto da casa dela. Quando me viu chegar, ela me abraçou antes mesmo de eu sentar. Hannah, eu sinto muito, de verdade. Eu sei, eu disse. Tá tudo bem, já superei. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Contei o que estava pensando. Que a Micaela estava construindo uma carreira em cima da minha história, se fazendo de heroína para milhares de pessoas, e que a versão que ela contou era conveniente demais, porque deixava de fora tudo que a incriminava. Disse que eu estava pensando em gravar um vídeo contando o outro lado da história. A Jess bateu a mão na mesa. Faz isso, faz agora, eu te apoio. Ela disse sem hesitar. Essa menina está se achando a rainha da cocada preta enquanto é tão errada quanto o Ethan, se não mais. Pelo menos ele admitiu e está se tratando. Ela está lucrando em cima disso com uma cara de santa que me dá enjoo. A Jess ficou pensativa por um segundo. Logo depois fez cara de quem teve uma ótima ideia e disse. Conheço uma mulher que terminou o casamento porque descobriu que a Micaela estava tendo um caso com o marido dela. Eu não falo com ela há um tempo, mas sei como chegar até ela. Deixa eu falar com ela primeiro e ver se ela topa conversar com você. 2 dias depois, meu celular tocou com um número desconhecido. Hannah, aqui é a Sheila. A Jess me passou seu contato. A voz era firme, direta, sem rodeio. Ela disse que tinha visto o crescimento da Micaela no Instagram e ficou indignada. Que tentou comentar a história dela nos comentários, mas sumiam no meio de milhares de outros, sem que ninguém prestasse atenção. Que ficava com aquilo entalado enquanto via a Micaela recebendo elogio atrás de elogio de gente que não sabia metade do que ela sabia. Eu adoraria ferrar com ela. A Sheila disse com uma calma que era quase mais assustadora do que se ela tivesse gritado. Vou te contar o que ela fez comigo. Gravei o depoimento, organizei todas as provas que tinha e fui pra casa escrever o meu roteiro. Levei 2 dias escrevendo o roteiro. Não era o tipo de coisa que eu queria fazer com pressa, e não era o tipo de coisa que eu podia errar. Cada versão que eu terminava, eu relia com uma única pergunta. Isso parece raiva? Parece desespero? Parece a ex-noiva destruída querendo atenção a qualquer custo? Se a resposta era sim para qualquer uma dessas perguntas, eu jogava fora e recomeçava. Queria que o vídeo parecesse exatamente o que era. Fatos, apresentados com calma, com prova visível na tela, do jeito que faz a pessoa do outro lado não conseguir questionar o que está vendo. Aprendi assistindo ao vídeo da Micaela que produção demais e emoção demais dão a impressão de que a pessoa ensaiou a própria dor. Eu não precisava ensaiar nada. No dia em que gravei, escolhi uma blusa simples, arrumei o cabelo sem exagero e me sentei na frente da câmera. Respirei fundo e comecei a falar. Quando terminei, assisti do começo ao fim antes de encostar num único botão de edição. Precisava ver se estava bom ou se precisava regravar alguma parte. Estava bom, melhor do que eu esperava, honestamente. Então abri o programa de edição, e aí entrou a gerente de marketing. Porque se tem uma coisa que eu sei fazer bem, é construir narrativa para segurar a atenção. Sei onde o espectador desanima, sei onde ele precisa de um respiro, sei o que faz alguém pausar o vídeo no meio, e o que faz alguém compartilhar antes de terminar de assistir. Trabalhei durante horas nos cortes, no ritmo, nas legendas, nos momentos exatos onde cada prova aparecia na tela. Quando terminei a edição, assisti de novo. Dessa vez do jeito que qualquer pessoa assistiria. Do início ao fim, sem pausar. Era isso. O vídeo começava comigo olhando direto pra câmera, sem introdução longa, sem música, sem efeito nenhum. Olá, meu nome é Hannah. Vocês talvez já tenham ouvido falar de mim sem saber que era eu. Sou a noiva do vídeo da Micaela. Ela postou a história dela, mas postou apenas pela metade que a fazia parecer uma santa. Mas na verdade, ela é uma santa do pau oco.
E eu estou aqui pra contar a história completa pra vocês. Quando uma amiga me mandou o link do vídeo dela, eu assisti achando a mesma coisa que vocês acharam. Que ela era corajosa. Que estava fazendo o certo ao expor um homem que estava prestes a se casar, enquanto dizia pra ex que a amava. Eu até fiquei grata por um momento. Grata por ter descoberto antes do casamento. Mas aí, eu comecei a ligar os pontos. Sim, é verdade que o Ethan ligou pra ela. Mas o que a Micaela não contou é que aquela ligação não veio do nada. Ela e o Ethan não tinham ficado 4 anos sem contato. Desde o começo do nosso relacionamento, Micaela o procurou. E ele foi todo mês durante os últimos 3 anos, enquanto ele namorava comigo, enquanto estávamos noivos, enquanto eu escolhia vestido e marcava buffet. Ele pegava uma mala, dizia que ia viajar a trabalho, e ia se encontrar com ela. E vocês devem estar se perguntando, mas como ela sabe disso? Pois bem, o próprio Ethan me contou. Corte pro áudio da conversa. A voz do Ethan confirmando os encontros mensais, os hotéis, as mensagens apagadas, os anos de mentira dentro do nosso relacionamento. E tem mais. A Micaela não ficava com homens por amor. Ela ficava com homens por conveniência. De preferência homens comprometidos e com dinheiro. O Ethan mesmo me contou que comprou bolsas de marca, joias, emprestou dinheiro que nunca voltou. Ele sabia que ela o usava. E ficava assim mesmo. Mas isso, minha gente, não era nada novo pra ela. Era um padrão. E eu tenho um relato real aqui pra confirmar isso. Entrada do áudio da Sheila. A Micaela teve um caso com o meu marido, e vou contar a forma como eu fui descobrir. A voz da Sheila era firme, sem tremor. Ela apareceu na festa de aniversário de 3 anos da minha filha, sem ser convidada. Na frente da minha família inteira, ela chegou no meu marido e disse no ouvido dele que se ele não pagasse o que ela estava pedindo, ela ia contar tudo ali mesmo. Ele não tinha o valor que ela pediu. E ela cumpriu a ameaça. Estragou a festa da minha filha, me humilhou na frente de todo mundo e saiu dando risada. De volta pra mim na câmera. Esse era o método dela. Ficava com homens ricos ou comprometidos, acumulava informação e usava isso como moeda quando precisava. Extorsão emocional. Funcionava porque os homens tinham medo de perder o que tinham e pagavam pra ela desaparecer. Ou simplesmente ficavam presos naquele ciclo sem conseguir sair, como o Ethan ficou por anos. Essa é a mulher que tem 100 mil seguidores, que tem milhares de pessoas a chamando de heroína, que patrocinadores estão abraçando, que a internet inteira está aplaudindo por ter tido coragem de expor um noivo covarde. Pausa de um segundo. Terminei com uma única frase. Não estou aqui pra ser vítima. Estou aqui porque a verdade importa. Toda ela. Não só a parte que fica bonita na internet. 3 segundos de silêncio. E a tela ficou preta. Apertei publicar. Fechei o notebook e fui fazer o jantar. O vídeo começou devagar. Como qualquer vídeo começa. Nas primeiras horas eram algumas centenas de visualizações. Pessoas que chegaram pelo título ou pelo algoritmo sugerindo. Mas as comunidades e grupos que tinham debatido o vídeo da Micaela por dias começaram a receber o meu como sugestão. E aí foi efeito dominó. Uma pessoa compartilhava, 10 viam, cada uma das 10 compartilhava pro próprio círculo. Nos mesmos fóruns e grupos onde o vídeo dela tinha virado assunto de debate, o meu foi colado do lado com o comentário: a noiva respondeu. Quando acordei no dia seguinte, eram quase 300 mil visualizações. O celular tinha enlouquecido durante a madrugada inteira. Notificações empilhadas, mensagens de pessoas que eu nunca vi na vida, compartilhamentos em fóruns, em grupos privados, em páginas com centenas de milhares de seguidores. A narrativa tinha virado de um jeito que eu não esperava que fosse tão rápido. Os comentários que eu lia eram: ela não era vítima, ela sabia de tudo desde o começo. Ficou famosa contando o que a fazia parecer bem. Os patrocinadores da Micaela começaram a sumir um por um. Mas não em silêncio. Foi barulhento, foi público, foi humilhante. Cada marca postou nota própria repudiando o comportamento dela, cancelando o contrato, pedindo desculpas aos consumidores por ter associado ao nome da empresa a ela. Cada um com a própria versão da mesma mensagem, que os valores da marca não eram compatíveis com o que havia sido exposto, que o contrato estava encerrado com efeito imediato, que lamentavam qualquer constrangimento causado aos clientes. Os posts acumulavam milhares de curtidas e comentários de pessoas aplaudindo a decisão. Cada nota era mais um tijolo na parede que estava sendo construída ao redor da Micaela. A Micaela não pediu desculpa nenhuma. Gravou um vídeo na mesma hora, visivelmente alterada, dizendo que tudo era mentira, que eu tinha fabricado provas, que os áudios eram editados, que a Sheila era uma louca que vivia inventando história, e que eu era uma ex-noiva amargurada que não aceitava ter sido abandonada pelo próprio noivo. Disse na câmera com todas as letras que ia me processar por difamação, que o advogado dela já estava ciente, que a ação estava sendo preparada, e que eu ia me arrepender de ter postado aquele vídeo. A internet a destruiu em tempo real. Nos comentários, as pessoas lembravam trecho por trecho do que eu tinha mostrado. Os áudios do Ethan na própria voz dele, o depoimento da Sheila, as notas dos patrocinadores que já tinham saído antes mesmo do vídeo de defesa. Quanto mais ela falava, mais combustível jogava na própria fogueira. Cada argumento dela virava 3 novos vídeos de outras pessoas desmontando a contradição. A ameaça de processo virou piada nos fóruns. Porque você não processa alguém por difamação quando a outra pessoa tem o áudio do seu próprio amante confessando tudo. Alguns dias depois ela parou de postar sem dar nenhuma explicação. A página ficou quieta. O Ethan apareceu pouco depois com um texto longo nas redes sociais. Eu só fui ler depois que umas 10 pessoas me mandaram o link. Ele linkava o meu vídeo, dizia que eu estava certa, confirmou as viagens, confirmou os encontros, assumiu que tinha mentido durante anos, pediu desculpas publicamente, com o meu nome, sem tentar suavizar ou se fazer de vítima. E então contou uma coisa que eu ainda não sabia, que a Micaela tinha entrado em contato com ele depois que a verdade foi revelada. Mas não era pra pedir desculpa, era uma proposta. Ela pediu que ele gravasse um vídeo desmentindo tudo, que dissesse que os áudios eram falsos, que a confissão tinha sido forçada, que eu tinha armado tudo por vingança. Em troca, ela ficaria com ele. Depois de anos recusando qualquer comprometimento, depois de tudo que fez, ela colocou o próprio relacionamento na mesa, como moeda de troca pra ele mentir publicamente por ela. Ele recusou. Disse que estava arrependido de muita coisa na vida dele, que sabia que tinha culpa no cartório, e que não ia tentar se fazer de vítima disso. Que ia ficar sozinho por um tempo, e tentar se entender como pessoa antes de entrar na vida de mais alguém.
Não sei o que o Ethan estava sentindo quando escreveu aquilo. Não sei se era genuíno, ou se era mais uma tentativa de salvar o que restava da própria imagem. Provavelmente um pouco dos dois, que é como a maioria das coisas funciona na vida real quando as pessoas ficam sem saída. Mas uma parte de mim quis acreditar que tinha algo real ali. Que talvez a terapia que ele disse que ia buscar tivesse começado a fazer algum efeito. Que talvez ele estivesse aprendendo, pela primeira vez, a ser honesto sem precisar de uma saída de emergência. Não era meu problema mais. E não era minha responsabilidade torcer por isso. Mas eu torci assim mesmo, de longe, do jeito silencioso que a gente torce pra alguém que um dia amou de verdade. Começaram a chegar mensagens pra mim que eu nunca imaginei um dia receber. Empresas querendo fechar parceria de conteúdo. Um aplicativo de namoro perguntando se eu topava gravar um comercial. Uma revista pedindo entrevista. Um podcast querendo me ter como convidada. Coisas que eu nunca planejei, chegando em fila, sem eu ter corrido atrás de nenhuma delas. Eu passava os dias no trabalho elaborando estratégias para marcas alcançarem o público certo, criando campanhas para colocar produtos na frente de pessoas que nem sabiam que queriam aquilo. Era eu do lado de cá, batendo na porta das empresas, construindo argumento, apresentando proposta. E de repente eram as empresas batendo na minha porta. Eu ficava olhando para cada mensagem dessas com aquela sensação estranha de quem não sabe muito bem o que fazer com algo bom depois de uma fase ruim. Respondi uma por uma com calma, sem aceitar tudo de olho fechado. Usei o que eu sei de marketing para avaliar o que fazia sentido, o que valia a pena, o que combinava com quem eu queria ser nesse novo capítulo. Fui dizendo sim, com critério. E as coisas foram tomando forma de um jeito que eu não planejei, mas que me surpreendia toda manhã quando eu abria o celular. Eu nunca quis ser famosa. Queria me casar, construir a minha vida e ser feliz do jeito quieto que sempre fui. Não queria ser influencer, não queria audiência, não queria que ninguém soubesse o meu nome. Mas a vida às vezes te empurra para um caminho sem te pedir licença. E quando ela faz isso com uma porta desse tamanho aberta na sua frente, você não fica parada olhando. Eu agarrei com as duas mãos e as duas pernas e entrei sem olhar para trás. As semanas se passaram. Micaela deletou tudo. Instagram, stories salvos, destaques, os vídeos que ainda estavam no ar, tudo sumiu de uma vez, sem aviso, sem post de despedida, sem nenhuma explicação. A página que tinha chegado a mais de 100 mil seguidores virou uma tela de perfil inexistente. Ficou assim por semanas. Então alguém me marcou num link. Ela tinha dado uma entrevista num podcast pequeno, daqueles gravados num quarto com um microfone barato e capa feita no celular. Ouvi alguns minutos. Ela contava da história de novo, a versão dela, com aquela expressão de quem ainda estava tentando convencer alguém de alguma coisa. No final do episódio, pediu pro pessoal que ainda acreditava nela, que ainda a apoiava, doar na vaquinha online pra ajudá-la a se reerguer. Disse que tinha perdido tudo, que estava recomeçando do zero, que só precisava de uma chance. Fechei o áudio e não abri mais. O Ethan parecia estar bem. Pelo menos era o que dava pra ver de longe. As frases motivacionais foram aos poucos dando lugar a coisas mais simples e humanas. Foto do almoço numa tarde de domingo. Comentário sobre um livro que estava lendo. Aquele tipo de presença online de quem está aprendendo a existir sem precisar performar nada. Num sábado de manhã, apareceu uma foto de um gatinho laranja dormindo em cima de uma mochila amassada no chão do apartamento. A legenda dizia: "Esse aqui é o Félix, novo morador." Dei um sorriso involuntário quando vi. O tipo de sorriso que vem antes de você decidir se quer sorrir. Fechei o aplicativo logo depois e fui tomar café. Chegou o dia do casamento da Emma. Eu usei um vestido verde que eu sabia que ela ia amar, e fui. Quando entrei no salão e vi tudo montado, as luzes, os arranjos, as flores nos tons que eu tinha escolhido naquela tarde animada num ateliê de decoração achando que estava construindo o meu casamento, eu precisei respirar fundo por um segundo, antes de se sentar. Não de tristeza. Era uma coisa mais complexa do que tristeza. Mais parecida com gratidão misturada com espanto de como a vida vira de um jeito que você nunca conseguiria escrever. Eu estava na primeira fila quando a Emma apareceu na entrada do salão. Ela parou. Só por um segundo. Mas parou. Olhou pra tudo aquilo. Pro salão cheio, pra decoração, pras flores, pro noivo dela que já estava chorando antes mesmo de ela dar o primeiro passo. E então ela andou. Com aquele vestido, com aquele sorriso que eu conhecia há anos, mas que naquele momento estava diferente. Era o sorriso de quem chegou num lugar que ficou esperando por muito tempo. Eu chorei do início ao fim sem nem tentar disfarçar. A mulher do meu lado me ofereceu um lenço. Eu agradeci e continuei chorando. Quando a cerimônia acabou e a Emma me procurou entre os convidados para me abraçar, ela ficou me segurando por um tempo sem dizer nada. Depois falou no meu ouvido: "Obrigada por isso tudo." Eu não consegui responder. Só segurei de volta. Naquele momento, com 200 mil seguidores no Instagram, 2 parcerias fechadas e uma vida completamente diferente da que eu tinha há 2 meses, eu olhei pra Emma dançando com o noivo dela no meio da pista e pensei: se nada disso tivesse acontecido, eu estaria me casando com a pessoa errada naquele salão. Então muito obrigada, Micaela. Não valeu muito a pena pra você, mas pra mim valeu cada segundo. Se você chegou até aqui, escreve "eu" nos comentários. Não é todo mundo que acompanha a história do começo ao fim. Muito obrigada mesmo. Deixa o seu like aqui embaixo. Toda semana tem uma história nova esperando por você. Um beijo enorme e até a próxima.